Eu já fiz alguns vídeos sobre o Michael Burry. Para quem não conhece ele, ele é gestor da Scion Capital, um investidor americano. Ficou muito famoso na grande crise financeira de 2008 porque apostou contra a bolha imobiliária e foi retratado no livro The Big Short, A Grande Aposta, que acabou virando filme com o mesmo nome, A Grande Aposta, e que eu recomendo demais caso vocês ainda não tenham visto. E ele tem falado bastante tem sido bastante ativo no seu Twitter no último ano, mas ele acaba tendo o hábito de, ele escreve o tweet e depois apaga, mas tem uma conta chamada Burry Deleted, que vai arquivando todos os tweets dele. E teve um que ele publicou recentemente, eu até acabei não tweetando sobre isso na época, mas foi aqui no dia 15 de junho, onde ele falou o seguinte, até vou colocar, ó. People always ask me what is going on in the markets. It is simple. Greatest speculative bubble of all time in all things by 2 orders of magnitude Flying Pigs 360. Então as pessoas sempre me perguntam o que está acontecendo nos mercados. É simples. Maior bolha especulativa de todos os tempos em todas as coisas. Por 2 ordens de magnitude. E aí hashtag porcos voadores 360. Assim, ele realmente tem esse costume de ser bastante enfático e não medir palavras. E aí quem olha esse tweet pensa, pô, o cara tá sendo alarmista demais, tá querendo apenas assustar. Mas a verdade é que talvez ele seja o único falando exatamente com essas palavras. Mas tem muita gente já que vem alertando sobre o momento atual dos mercados, essa euforia, essa exuberância, essa alavancagem, volume de derivativos, opções pelo varejo, é algo que nunca se viu antes. Para citar apenas um também americano, o Stanley Druckenmiller, que foi sócio do George Soros, e hoje ele toca um family office, também já botei ele aqui em alguns vídeos com falas dele, e ele também disse que nunca viu um mercado tão disfuncional em mais de 40 anos de experiência. É realmente, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. E, obviamente, na minha avaliação, a causa de tudo isso são as políticas do Federal Reserve, o Banco Central, mas não apenas dele, também de outros bancos centrais. E quem não assistiu a minha série sobre o porquê o Fed está encurralado, eu recomendo que assista. Vou colocar aqui essa playlist aqui em cima, onde eu explico essas políticas extraordinárias de injeção de liquidez, de intervenção nos mercados, de distorção de preços, a começar com a taxa de juros, que é o preço mais importante. E se ela é distorcida, ela acaba adulterando todos os demais preços da economia. Então é claro que isso tem consequências nos mercados e está levando essa situação que muitos classificam como um mercado disfuncional, eufórico e que não pode dar coisa boa. E eu fiz uma palestra em maio de 2019. Quem não assistiu ela, eu recomendo que assista, até porque é o vídeo mais assistido aqui do canal. E foi nela que eu expus de forma bem estruturada tudo que eu estava vendo em termos de onde nós estávamos, de onde nós tínhamos saído, onde nós estávamos e quais as consequências e como isso deixava o mercado e a economia, de certa forma, muito fragilizado. Mas nós tivemos a grande pandemia agora de 2020 e tivemos um crash enorme, mas foi muito curto. Ele foi intenso, mas muito rápido e logo corrigiu. E o que o Fed e outros bancos centrais fizeram desde então é algo impressionante, e eu não vou falar novamente sobre tudo isso. Mas a verdade é que se a gente volta lá em 2019 e olhasse para o mundo, para os mercados, economia, falando especialmente americana e europeia e talvez Japão, era realmente, havia muitos indicadores sinalizando excessos. Mas depois da pandemia, tudo ficou ainda mais agravado. E é por isso que chama atenção e nos deixa preocupado com o estado dos mercados. E muitas pessoas questionam, pô, será que o Michael Burry não tem razão e estamos no meio da maior bolha especulativa de todos os tempos? Não sei, mas os sinais não podem ser ignorados. E eu conversei recentemente com o Marcelo Lopes, que é sócio e gestor da L2 Capital, e é um cara sensacional, e a gente já tinha falado sobre isso em abril, quando eu fiz o Ulrich Connection, eu trouxe ele para conversar, e ele apenas deixou no ar essa questão sobre os mercados estarem num momento de euforia que ele jamais havia presenciado algo como isso. Nem perto, nem em 2008, nem em 2000 e nem em outros momentos.
E eu conversei com ele numa conversa que foi fechada especialmente para os assinantes do Follow the Money. Quem não é assinante, link aqui na descrição do vídeo, assine, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente disponibiliza lá. Mas por ser uma conversa tão importante, com tanto conteúdo, eu resolvi abrir essa conversa aqui para o canal, então eu vou disponibilizar ela na íntegra, onde o Marcelo expõe os argumentos, os indicadores, os sinais, e aí eu deixo que cada um tome as suas, chegue às suas próprias conclusões e se comporte da maneira que achar mais adequada. Mas antes de botar essa conversa, e esse preâmbulo meu é importante porque eu quero fazer alguns disclaimers, porque alguns alertas, para que ninguém apenas saia daqui assustado, desesperado, porque não é o meu objetivo. O objetivo é ensinar apenas e alertar e trazer informações para que cada um pense com a própria cabeça. O primeiro disclaimer, o primeiro alerta é: um estouro de bolha, se é o que nós estamos vendo agora, uma bolha, e falando especialmente americana, claro que pode trazer repercussões para a economia como um todo. Não é um evento bacana, estoura uma bolha, vai repercutir na economia, pode acabar tendo consequências em alguns setores, pode ter contrações em setores, pode causar demissões, pode provocar uma recessão, dependendo do tamanho desse estouro. Claro que pode, e isso não são fenômenos positivos, não tem dúvida. Mas não é o fim do mundo, não é um apocalipse, não é uma guerra, não é uma pandemia, como é o que a gente ainda está vivendo. Então sim que pode ser uma bolha, que ela pode estourar, mas não significa que o mundo vai acabar. Então, por favor, não saiam por aí desesperados, achando que tudo vai para o espaço e precisamos tomar uma atitude logo agora, rápido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse fenômeno de mercados esticados e eufóricos é muito mais Estados Unidos, talvez Europa, um pouco Japão, porque lá nessas economias onde os juros estão em zero, é nessas economias que os seus bancos centrais estão intervindo maciçamente, injetando trilhões de dólares e gerando todas essas distorções. No Brasil, não temos esse nível de alavancagem, nem esse nível de euforia, e nem os múltiplos aqui estão esticados como estão lá fora. Então, é muito mais centrado lá fora. Mas é claro que se houver um estouro de bolha, pode repercutir no nosso mercado, como sempre repercutiu em todos os outros momentos. Foi 2008, foi 2000, foi antes disso, claro que acaba repercutindo. Mas o epicentro do problema é Estados Unidos, não é Brasil. Por fim, ou melhor, 2 pontos mais. Caso ocorra um crash por conta dessa bolha, claro que todos os ativos vão acabar sofrendo. Mercado acionário, principalmente, dívidas corporativas vão acabar sofrendo, vai acabar sofrendo ativos alternativos, imóveis podem sofrer também, cripto, Bitcoin também sofreria. Não dá para dizer, não, o Bitcoin vai ser o porto seguro? Não. Seria leviano da minha parte dizer que apenas o Bitcoin vai sair imaculado de um eventual crash. Não, todos vão acabar sofrendo. A gente teve uma prévia do que foi lá ano passado, em março, quando tudo caiu e apenas o dólar subiu, era aquela busca desesperada por liquidez. Então, em um eventual crash, que é uma correção muito forte dos ativos, dos mercados como um todo, o Bitcoin também sofreria. Não dá para negar esse fato. E por fim, como se proteger, e esse é um ponto que eu exploro também na conversa com o Marcelo, porque muita gente pergunta isso. Bom, ok, entendi o cenário, fiquei preocupado, concordo com os sinais, e agora? O que eu faço? E não tem bala de prata, eu reitero a minha conclusão no outro vídeo sobre o Fed, não temos uma bala de prata, mas é possível diminuir a exposição, por quem está muito alocado em bolsa, e bolsa lá fora, dar uma controlada nessa exposição. Talvez valha a pena conversar com o seu assessor, conversar com o seu gestor e refletir se não é o momento de diminuir uma exposição. Essa é uma forma. Evitar os ativos mais esticados ou que têm um fundamento muito menor. Sempre digo, essas empresas de tecnologia que não têm lucro e que cresceram absurdamente, esse é o tipo de ativo que tende a sofrer ainda mais num eventual crash. Diversificar também é importante, moeda forte, claro que é importante, dólar, por mais que seja o epicentro do problema, num eventual crash o mundo ainda vai para o dólar, porque é a moeda mundial e o mundo é estruturalmente short em dólar. A maior parte das dívidas mundiais está denominada em dólares.
Então essas são formas de se proteger, e eu vou colocar, depois vocês vão ver também essa resposta pelo próprio Marcelo. Mas enfim, então essa é apenas a introdução dessa conversa que tem 1 hora. Espero que gostem, reflitam e, de novo, não se desesperem, apenas aprendam e depois tirem as suas próprias conclusões. Fico por aqui e espero que gostem da conversa.